que vocês olharam superficialmente sobre a marca, mas pensar no que seria a marca do produto e a marca do próprio negócio, como um serviço de consultoria e aqui como um software de segurança e gestão de equipamentos, né, que faça integração de equipamentos. Não há necessidade da marca do produto ser igual à marca do negócio. Porque no caso de vocês, diferentemente do que o grupo anterior botou uma marca que englobaria tudo o que eles poderiam pensar, porque a marca é uma sigla. Então, ali eles podem trabalhar várias coisas. No caso de vocês, vocês podem ter a marca do que seria esse primeiro produto, porque sendo o serviço as a software, né, um SaaS, você pode ter uma cartela de produtos que para cada cliente você adapta. Entenderam? Entendeu, Wesley? Aquela visão. Você mesmo falou, olha, tem essa marca, não encontrou nada no INPI, beleza. Mas CyberConnexus pode ser uma grande consultoria. Tem um software que é um dashboard de um equipamento, o outro é um software que tem um dashboard e uma não sei o quê. O outro. Por quê? Porque vários produtos numa consultoria em serviços, você ganha escalabilidade. Você pode assinar um, depois o outro. Então, pensando vocês também como contribuição para o Canvas, né, uma forma de trabalhar como serviço são assinaturas desses softwares e vocês podem modular. Até para o cliente poder ter o pacote completo, o pacote. Mas como que eu faço pacotes diferenciados? Eu tenho que ter a estratégia da propriedade intelectual que eu posso fazer uma assinatura de um software que me dê tudo, eu posso fazer uma assinatura mais barata de um software que me dá só um equipamento. Qual é a dificuldade tecnológica para o André? Nenhuma. Ele só precisa dizer assim, ele faz todo no... porque vocês podem compartilhar assinaturas com valores diferentes para estimular o cliente. Então, isso é estratégia de negócio. A propriedade intelectual, ela é estratégica para o modelo de negócio, tá? E aí você pode ter diferentes, se você olhar no mercado, é muito comum, diferentes nomes de uma mesma empresa. Tem empresas que têm várias marcas, tá? Ah, legal. Como a Acho que a gente gente. fechou mesmo assim, agora assim, estava meio mais fechado, assim, pensando no como um só, né? Como se a gente fosse a empresa já com o software ali. Mas é bem legal essa visão mesmo de a gente ter uma marca para o produto e uma marca nossa mesmo, né? E aí, e é isso que acontece na prática. A gente realmente estava mais É, fechadinho aqui, a gente não percebeu, mas é realmente isso que acontece na prática. Só para não, complementar você. também, Patrícia, a gente está É, realmente essa questão a gente pensando, né, a questão do projeto virando um negócio, vamos dizer assim, né? A ideia é justamente ter a estratégia de licenciamento, que foi o que você citou, com relação uhum, à questão de versões diferentes do software, vamos dizer assim, né? Então, assim, é justamente o licenciamento para garantir essa facilidade para aquilo que o cliente ele queira consumir, vamos dizer assim, né? Vamos, por exemplo, 3 opções do produto nesse sentido aí. exato. Legal, parabéns, pessoal. A ideia é essa mesmo. O que a gente quer é que vocês tenham esse mindset de que a disciplina é para fazer um simulado de cenário real, mas bota na tua mente. Isso pode sim vir sair da teoria para a prática, né, Knaip? Vai que venham aí para a incubadora, vem trabalhar com a gente aí na incubadora, porque na verdade é uma trilha. Todo empreendedorismo é uma trilha, ela não é curtinha, ela é longa. Mas nesse histórico, quando a gente vê boas ideias como as que vocês estão mostrando, tem potencial, né, Ricardo? A gente vê um potencial. Pode ser que seja um produto bom aí para o mercado, já entendendo o perfil de dor. Pelo menos a gente não é da indústria metalmecânica, né? Mas nós estamos aqui professores, né, Ricardo? A gente já viu tantos modelos de negócio, a gente sabe na cara, assim, quando tem potencial. E vocês têm um potencial muito bom, tanto vocês quanto o grupo anterior. Passo para ti, meu amigo. Agora, nos 2 últimos minutos são seus. Excelente. Inclusive, Patrícia, dependendo do projeto, a gente pode buscar captar recursos via o CAT, né? Pela lei de informática para desenvolver isso. Mas isso é coisa que a gente vai estar conversando pós-evento, tá certo? Eu já vou até compartilhar o próximo trabalho. Parabéns aos 2 primeiros grupos.
para que a gente possa estar aí cumprindo esse horário. Tá? Eu estou sendo chato com o horário, porque cada minutinho que a gente perder estoura lá no final, tá? Então vamos em frente para o próximo grupo. Patrícia, você só me dá o ok se tá direitinho, por favor. Ainda não apareceu, não, Ricardo. Não? Então, peraí. Ótimo. É que eu não compartilhei. Ainda não tá. Isso, Bem-vindos tela ao cheia eSaúde agora. Smart, seu parceiro Ok. em triagem inteligente, triagem simples e atendimento inteligente. Destacamos 10 problemas na saúde pública, né? Primeiramente, a triagem manual sujeita a erros e a fadiga, né? Profissionais cansados e erros humanos. O segundo ponto que nós destacamos como problema é a falta de dados em tempo real para prever surtos. O terceiro ponto, a ansiedade e estresse dos pacientes pela falta de informação. Quarto problema, a sobrecarga de trabalho para enfermeiros triagistas, né? Quinto problema, falta de integração com o histórico de paciente. Dificuldade de priorização em crises sanitárias. Também um problema que nós verificamos é o burnout generalizado entre profissionais. Oitavo problema, lesões por esforços repetitivos pela burocracia. Nono problema, riscos de violência ocupacional devido à frustração dos pacientes. O último problema que nós verificamos é o medo crônico de erro clínico por falta de suporte de dados. Então aqui nós aplicamos a técnica dos 5 porquês e nós definimos aqui algumas perguntas ao nosso negócio. Por que as filas são tão longas? A demanda é maior que a capacidade manual. O segundo porquê, porque o atendimento manual é lento. Mas aqui depende de um profissional presencial. Porque é feito na hora. Não existe um pré-atendimento remoto. Por que não existe um pré-atendimento remoto? Falta tecnologia integrada e segura, baseadas na Lei de Proteção de Dados. Por que falta tecnologia? Falta investimento digital por parte das autoridades públicas. Então nós chegamos à seguinte causa raiz: falta de transformação digital e uso de dados para gerenciar o fluxo de paciente de forma preditiva. No estudo da marca, nós verificamos que a identidade visual do e-Saúde Smart foi construída para transmitir inovação e tranquilidade, com cores que reforçam tecnologia, confiança e qualidade. Então temos aqui o azul celeste, né, associado à tranquilidade e promove a legibilidade. O dourado, que representa a sofisticação e entrega de qualidade, essenciais para uma plataforma voltada para a triagem de pacientes. O azul turquesa, que é associado à tecnologia de ponta e representa a capacidade de apoiar profissionais de saúde junto ao uso de IA na solução. Nós fizemos a seguinte pesquisa na disponibilidade da marca. Após pesquisa aprofundada no NPI, confirmamos que o termo e-saúde possui distintividade e está liberado para o registro nas classes selecionadas. Na avaliação dos critérios de registro, a marca atende aos requisitos do Manual das Marcas do NPI e da legislação brasileira, cumprindo critérios de originalidade, distintividade e aplicabilidade. Nossa solução ela se apoia nesses pilares que nós já falamos, né? Inteligência artificial, o banco de dados seguro, infraestrutura de nuvem mais APIs, né? Infraestrutura em nuvem e equipe técnicas e clínicas integradas. Proposta de valor: oferecemos uma triagem inteligente, fila virtual, redução de espera e deslocamentos, histórico clínico resumido e dados em tempo real sobre a ocupação. Nossa plataforma web barra app faz triagem com IA, coleta sintomas automaticamente, fornece dashboards com previsões e sugere a unidade menos lotada, com integração a sistemas municipais e estaduais. Técnicas que nós de brainstorms.
né? A proposta ela nasceu de sessões intensas de brainstorming entre programadores, gestores e profissionais de saúde. Solução integradas de triagem com IA, né? E chatbot. Nós verificamos aqui algumas ferramentas que nós podemos utilizar para integrar com a nossa solução, né? Por exemplo, chatbot, totem, mapa de estilo, né? O Waze da saúde, né? Que foi uma das ideias. Dashboard preditivo para surtos, triagem via WhatsApp oficial, telemedicina para casos não urgentes, né? Notificação SMS, triagem IA com dados anonimizados e carteira de saúde digital integrada. Relacionamento com o cliente. Oferecemos suporte técnico, capacitação, comunicação com os gestores e notificações ao paciente, garantindo melhorias contínuas. Com suporte técnico para as unidades de saúde, treinamento e capacitação, comunicação contínua, notificações e orientações e monitoramento e melhoria contínua após implantação. Atividades que nós consideramos chaves. Essas atividades centrais incluem desenvolvimento web e mobile, treino de IA, integrações com sistemas de saúde, testes clínicos, manutenção e análise de dados. Algumas métricas que nós utilizamos. Acompanhamos com o tempo médio de espera, a acurácia da IA, satisfação dos usuários, redução de deslocamentos e equilíbrio de ocupação. Canais de distribuição. A solução é distribuída via secretarias de saúde, plataformas web, app mobile, totens e integrações com sistemas municipais. Treinamentos presenciais e remotos. A estrutura de custo que nós entendemos. Desenvolvimento e manutenção da plataforma, infraestrutura em nuvem e bancos de dados, licenças, APIs e segurança da informação, treinamento e suporte às unidades, gestão de projeto e equipe técnica. Os principais custos incluem desenvolvimento, infraestrutura em nuvem, segurança da informação e treinamento e suporte. A matriz de Pug mostra claramente a plataforma de triagem inteligente supera o app e os sistemas internos em eficiência, qualidade dos dados e acessibilidade. As unidades de saúde enfrentam superlotação, cegueira de dados e processos lentos. Nós entregamos produtividade, eficiência clínica e segurança. A plataforma automatiza triagens, oferece dashboards, organiza fluxo, integra dados e gera alertas preditivos. Um conjunto completo que cria valor real. Somos uma solução com IA integrada ao fluxo real do SUS, fila virtual, conformidade total com a Lei de Proteção de Dados, escalabilidade nacional e integração com sistemas utilizados. O nosso modelo de receita é baseado em contratos com prefeituras, licenciamento anual, suporte contínuos e customizações. E agora veja como a gente pode transformar a triagem em todo o país. Então vamos aqui à apresentação do protótipo do eSaúde Smart. Aqui vemos o dashboard, que é o coração operacional da unidade, fornecendo dados vitais instantaneamente, como por exemplo indicadores de capacidade, os médicos presentes, filas de espera, leitos livres, um indicador de performance e produtividade, como tempo médio de espera, atendimento hoje, algumas comunicações oficiais, como por exemplo, nesse caso, um alerta de dengue, né? E pode acontecer outras comunicações, permitindo respostas rápidas e reforço à triagem aos pacientes, né? A segunda tela, recepção e pacientes, né? Simplificamos o ponto de entrada do paciente com foco na agilidade e na integridade dos dados, como por exemplo uma pesquisa rápida, que é uma funcionalidade de busca eficiente por nome, CPF ou cartão nacional de saúde. E o cadastro inteligente do novo paciente, que é um formulário estruturado que garante uma coleta, né, das informações essenciais, primeiro contato, né? Por exemplo, CPF, nome
e a carteira nacional de saúde, né? E o endereço. Viagem e atendimento, né? Aqui é onde a tecnologia encontra o cuidado clínico, né? Garantindo um paciente mais grave seja priorizado. Aqui a gente vê, pode ser cadastrado algumas informações como sinais vitais, sinais e queixa principal, a análise com a IA, né? Que é o diferencial da nossa plataforma, que o recurso da IA, com base nos dados inseridos, os sistemas aplicam o protocolo de triagem inteligente para classificar o risco, sugerindo a prioridade ou não do atendimento. Fila de espera dinâmica, né? Vermelho para alta prioridade, amarelo para prioridade moderada e verde para baixa prioridade. A gente vê a rede de unidades, né? Uma ferramenta essencial para a gestão do sistema de saúde regionalizados, otimizando o encaminhamento e descentralizando a pressão sobre unidades superlotadas, né? Com status em tempo real, recomendação inteligente para onde que o paciente será direcionado, né? Então o sistema já sugere a unidade ideal para o encaminhamento e alerta de superlotação, né? Que sinaliza unidades que atingiram o seu limite operacional. Agora vemos o modo de gestão auditoria, né? Com o painel de conformidade que garante transparência e com indicadores para os usuários e os logs de auditoria que registra todas as ações do sistema, criando uma trilha completa de auditoria para os fins legais de acordo com a Lei de Proteção dos Dados. Finalizando, nós agradecemos todos os professores e todos os componentes da equipe que trabalharam nesse projeto. Excelente, pessoal. Obrigada, Ricardo. O grupo está aqui, Ana, Antônia. Sim, Quem está hoje do Cristiano. grupo? Cristiano. Mais alguém do time? Mais Sim, alguém do sim, grupo? sim, o Wellington? Wellington. Aqui. Oh, beleza. Quem mais? Tem mais alguém do grupo? O Guilherme. Sim. Cristiano, Guilherme e Wellington. Gabriel também tá? Beleza. Obrigada, pessoal. Excelente, adorei o trabalho. Vi que vocês já fizeram aí a pesquisinha da marca. Muito legal a ideia de pensar as cores, foi muito interessante. Acho que esse ponto já tá ganho. Eu vou fazer uma pergunta agora um pouco, no intuito, assim, da conversa que a gente vem tendo desde o primeiro grupo, porque vocês também trazem uma solução em serviço que está baseada num ativo de software, né? Numa solução em TI. E esse problema é muito, muito recorrente, né? Muito recorrente. O que vocês pensam sobre a propriedade intelectual, ainda mais pensando num cliente que é o governo, que é o SUS? Qual seria esse impacto? Não só a marca, mas também o software. É Em importante? termos, Não é importante? Assim, o que vocês muito chegaram a importante. conversar? Uma das maiores preocupações que a gente teve no trabalho desde o início também era na questão da segurança dos dados, né? Principalmente por causa que a gente está tratando de dados muito sensíveis de saúde, a gente está falando sobre integração com o sistema de saúde. Então, até no nosso projeto, a parte de segurança é integrada à nossa equipe para poder garantir o anonimato desses dados, né? E também garantir a segurança, isso está integrado no desenvolvimento. Mas quando a gente pensa na parte da propriedade intelectual, a gente colocou no trabalho ali sobre a questão da marca, da logo, mas a gente também considera o próprio desenvolvimento do nosso software e os algoritmos de IA, que é uma coisa que a gente vai desenvolver e que traz um diferencial para a nossa solução, que também teriam que ser protegidos, né? Também teriam que ser protegidos como propriedade, um direito autoral que a gente tem em cima dessa plataforma. E, igual eu falei, a maior preocupação é na garantia da segurança desses dados que a gente vai ter armazenado, para que apenas só possa ser feito o acesso dessas informações através da plataforma que a gente tem, e não que elas possam ser utilizadas por algum outro parceiro ou terceiro que venha a utilizar o sistema.
Então, a gente pensou muito nessa linha. A gente, se eu não me engano, esses direitos que a gente falou sobre algoritmos e IA, que é uma coisa que você citou nos outros trabalhos, eles entrariam como registros de computador, né? Então, a Hum? gente pensou nessa linha. Nessa foi a linha que a gente seguiu para essa propriedade intelectual, vamos dizer assim. Não, isso é muito importante, fazer o registro do software, do programa de computador. Dentro da proteção do programa de computador, você pode colocar tudo que é referente a ele, inclusive a Uhum. sua arquitetura de dados. E não é só o código-fonte, é a programação. Toda a parte de arquitetura de dados, de gestão da informação, é um pacote que a gente registra como software. Mas isso é uma outra coisa que está lá nas aulas, vejam as aulas. Uma coisa que é Sim. importante é por quê? Por que a importância disso? Porque para um cliente público, um grande desafio para um projeto como esse é entender de contratação pública. O ente Uhum. público, ele não pode contratar, é proibido por lei contratar software que não tenha registro, contratar serviço que não tenha propriedade intelectual, porque o cliente governo, ele não pode trabalhar com pirata, trabalhar com coisas não registradas, entendeu? Sim, Que não esteja tudo dentro da legalidade. E para ele, um software sem registro pode ser um software pirata. E é com certeza. engraçado isso no país, mas uma coisa, se você quer ser contratado pelo serviço público, você tem que apresentar muitas, muitas credenciais, vamos dizer assim. Então, esse é um outro ponto que eu faço a minha segunda pergunta para vocês, né? Entendendo, perfeito, Cristiano, software, a questão da própria IA, né? Mesmo que vocês comprem parte do código, a otimização da IA para o uso específico, ela é registrável por vocês. Porque uma coisa é você pegar o software livre, mas o que você Uhum. faz com aquele software livre é sua autoria. Então, é um outro produto. E aí você pode registrar a parte que você botou para uso. Entendeu? Certo. E isso é importante. O seu software não vai ser livre, porque você vai usá-lo para fins comerciais, mesmo que você use um software livre. Isso é um entendimento. Mas você tem que saber exatamente o que que você está fazendo diferente do mercado, porque você não pode copiar outros. Então, esse Uhum. é o truque. Quando eu faço o registro, eu estou dizendo aonde o meu tem a minha originalidade. E aí, a minha outra pergunta, já que vocês também citaram sobre a importância de anonimato das pessoas, vocês pensam nessa questão de segurança também com algum sistema de segurança cibernética, uma criptografia ou algo assim? Foi pensado isso dentro da solução ou não? Não sei se Para alguém criar, do, para do time quer responder, se quer que eu responda. Oi, pessoal, tudo bom? Estão me ouvindo? sim. Sim? Oi, Olá, Gabriel. ótimo. Assim, não, a gente não planejou uma criptografia exata, como blockchain, algo assim, nesse sentido, para proteger os dados, tá? Isso aí é uma questão bem mais dentro do código, como que vai ser tratado lá. Porque isso já é uma questão de planejamento estratégico de desenvolvimento já. Mas o que que a gente pensou? A gente vai utilizar dados anonimizados que, a partir de fontes seguras, fontes já credenciadas do SUS, por exemplo, onde eles, claro que a responsabilidade, quando a gente usa, também aumenta para o nosso lado, como consumidor e mesmo software, mas dados Uhum, anonimizados, ou seja, onde a segurança das pessoas em si já estão protegidas. Não vai ser o dado específico do Gabriel ou de outra pessoa que vai ser utilizado o CPF, essas uhum, coisas. Mas sim a questão tipo sanguíneo, anomalias, doenças pré-existentes, tratamentos que foram efetivos em algum momento. E aí a gente vai estar utilizando essa base para o consumo aí da inteligência artificial para os algoritmos que quiser fazerem os seus prodiagnósticos para contribuir com os profissionais da saúde, né? Até porque a sim. IA não vai tomar atitude sozinha, ela não vai dar o resultado final único sozinha. Ainda o médico vai tomar a decisão final ali, até porque tratando a questão humana, né?
Mas a questão já dos pacientes, né, como a gente mostrou em protótipo de segurança, de registros, né, protótipo aí que tem um front-end e vai ter back-end certamente de sistemas, aí sim, né, até o banco de dados mesmo é algo que possivelmente pode ser uma solução open source que a gente está pensando, mas solução de ponta de mercado, como aí integração com a Oracle, com a Amazon. Então, aí já tem uma segurança muito grande vinculada, né? E da nossa parte, utilizamos hoje ferramentas em nuvens, plataforma SaaS, onde a gente utiliza o sistema de software como serviço. Então, nesse momento, a gente consegue utilizar, aproveitar a estrutura de toda a segurança, entendendo que aquela, vamos dizer, esse armazenamento está seguro, mas também contribuindo com ele, também se preocupando quanto que as licenças de segurança estão de acordo, para que se a gente vai fornecer um serviço governamental uma hora, por uma questão de saúde pública, então a gente também tem que estar pensando tanto no consumo, no software a gente está consumindo, usando de terceiros, mas até onde também vai ser armazenado por nossa responsabilidade. Então, acredito que, assim, a gente tem olhado que a Lei Geral de Proteção de Dados, atualizada em 2018, e o Marco Civil da Internet, que é outra lei que complementa a Lei Geral de Proteção de Dados, dá o aporte para a gente se basear e levar de forma legítima o nosso software para ter ele credenciado de maneira correta, para que, como tu falou, Patrícia, os órgãos governamentais têm essa questão de utilizar só softwares autorizados, né, licenciados. Então, a gente tem essa preocupação. Alguns dos nossos componentes de grupo já vêm de trabalho com alguma área da saúde ou relacionado, então a gente já tem uma ciência, eu tive uma experiência também dentro de uma empresa, então já temos essa ciência dessa importância, que é muito grande, né, para entregar para o mercado algo de qualidade licenciado. Não, e é uma coisa importante pelo seguinte, você, para trabalhar com o público, é um aprendizado diferenciado. Não é a mesma coisa de fazer um negócio com um serviço privado. Talvez aí muitos serviços que foram colocados, é só um insight para vocês pensarem. Ter um produto de entrada no mercado simples, entregável, que você possa dizer assim, essa dor, ela vale muito dinheiro para esse cliente e que você possa atuar e fazer um case, seja no privado ou no público. Não façam, não criem expectativas com o SUS, porque o SUS, ele obrigatoriamente, ele só contrata coisas já estabilizadas no mercado. Hoje existe legislação que permite fazer contratação de startups para algumas soluções, mas para você chegar lá, ser disruptivo, você já é uma startup que ganha 4,5 milhões por ano de faturamento e tem que estar com indicadores. Então, para quem começa, às vezes você precisa começar pequeno, no público, com uma dor que realmente você consiga, mas uma plataforma de serviços que você pode customizar por clientes. Veja um exemplo que a gente deu do grupo anterior. Você pode ter a marca do seu serviço e ter vários pacotes para licenciamento, dependendo do cliente. Porque vocês mostraram uma gama muito grande de possibilidades. Entendeu? Então, para a gente pensar modelo de negócio, como ganhar dinheiro, muitas vezes não dá para ter o produto todo completo e tudo funcionando, porque o custo fica alto. Mas dá para você pensar em pequenos pacotes e dar uma de Jack Stripador, né? E ganhar vários dinheiros com licenças diferentes, com diferentes clientes, para você poder chegar a ter um nome e uma força possível para então trabalhar, porque o SUS é a nível Brasil. Ser fornecedor para o SUS é um volume de entregas muito grandes, com muitas complexidades. Então, pode-se começar em pequenos municípios. Pensem nesse design. Eu posso pensar num pequeno Sim, nós município, numa temos secretaria, esse né? pensamento. Oi, pode falar, Até que o nosso Gabriel. projeto, só para tu falou, faz todo sentido nichar o produto, né? Então, no nosso projeto, a gente já desde o início vem visando para dedicar, iniciando pelo Rio de Janeiro, pelos municípios do Rio de Janeiro, não o Brasil inteiro, com relação a que tu disse. Daí, a gente está num ponto hoje na nossa apresentação aqui que a gente trouxe no início, mas já temos esse foco inicial, sim, e isso é ótimo essa perspectiva. A sua informação reforça que a gente está no caminho certo.
Ah, legal. E eu também tenho umas comentários, depois vejam aqui no chat, tem comentários bem legais. Eu acho que para vocês pensarem nisso também, a questão de uso dos dados. O SUS é muito difícil de abrir informação. Não é Uhum. simples. E nenhuma secretaria te abre informação. Para você, como uma empresa, chegar e fazer um contrato com uma prefeitura, com uma secretaria municipal de saúde, prototipar num hospital, é muito difícil, mas é possível. Só pensem num serviço, e aí eu acho que a plataforma e-saúde, vocês podem prototipar um pouco antes, ter dados, ganhar dinheiro com clínicas, com médicos, com rede de profissionais, começar a ter indicadores para mostrar para clientes grandes, porque um investidor, um cliente grande, não vai investir se não tiver algum resultado para mostrar. Mas acho que tem muito a ver aqui, tem um grande potencial. Eu acho que como falei para os anteriores, fiquei muito feliz que vocês sacaram o negócio da marca. Do e-saúde até as cores, a sacada, viram no INPI que ela está. E é uma plataforma que pode ter vários serviços pendurados, né? É uma solução. Só acho isso que fica como dica e faço votos que vocês possam dar continuidade, né? Até porque tem um buraco aí, né? Eu falo isso porque quando a gente começa a detalhar mais, a gente já trabalhou com várias soluções na área de TI para a saúde, Uhum. né? Fica essa dica aí, vou passar para Ricardo. Obrigado, professor. Ô, Patrícia, sim, recomendo que vocês deem uma olhada no chat, que ele está bombando, né? Sim. E, sim, pelo chat ali, você observa que tem pessoas que estão estudando a, a questão dessa proposta, né, da venda de serviço para órgãos públicos, principalmente relacionada aí quando aqui a Monique falou Cristiano falou da Rede Nacional de Saúde, Rede Nacional de Dados em Saúde. É, Então, acho que a dentro do Monique falou. nosso, opa, Foi dentro a do Monique que falou. nosso, desculpa, pode falar, Cristiano. Não, desculpa, a Monique que falou, ela que Ah, comentou. tá. Dentro do próprio curso, né, é possível a gente criar aí um grupo de estudo pensando em negócios para esse tipo de serviço, tá? Porque a coisa começa a ganhar uma maturidade que lá na frente é algo que é efetivo diante das demandas e das oportunidades que surgem, tá? Então, como eu falei lá no final do trabalho anterior, é possível, né, a gente, via grupo de pesquisa, captar recurso para fomentar esse desenvolvimento dessas soluções via lei da informática, tá? Então, Patrícia, eu acho que cabe, né, mais à frente, a Cabe. gente fazer um encontro para trazer o que é essa proposta para os Uhum. nossos alunos e para os pesquisadores do LabProJTNE, porque tem muita solução que pode amadurecer a partir do uso da lei da informática. Tá? Então, novamente, Ricardo, parabenizo os grupos. Diga, Patrícia. Ricardo, só complementando isso, eu vou dizer um case aqui em Niterói, que tem uma lei municipal que permite a criação de sandbox. Sandbox é quando a prefeitura abre o espaço das secretarias para prototipar soluções de inovação, onde as startups vêm, implantam as soluções tecnológicas e são acompanhadas por determinada secretaria. E no último Sandbox teve duas soluções de TI, uma de capacitação para enfermeiros e uma de dashboard para saúde, estão sendo testadas no município. A ideia é que um sandbox você faça toda a prototipação em casos reais, seja num hospital, numa clínica, num ponto focal, porque aí você tenha toda a parte de diretoria e tal. Os dados são monitorados pela empresa e testados e validados com aquela secretaria municipal. Isso te dá uma carta de apresentação para outros municípios. Então, o Rio acabou de lançar um sandbox,
né? Agora. Vale a pena vocês darem uma olhada, buscarem o Brasil inteiro. Tem vários municípios abrindo editais de sandbox para justamente prototipar a solução. Se a solução ficar boa, a prefeitura vai dizer: agora eu tenho dados para contratar aquela startup e implementar a solução. Fica como dica, porque é uma coisa nova, recente, né? E foi criada com a lei das startups. A lei das Um marco startups legal, cria né? esse dispositivo. Por isso que é recente para a gente. Mas isso que o Ricardo falou, a gente tem Interessante. como trazer capacitação só em compras públicas, para mostrar para vocês como que o governo contrata e como você pode se cadastrar para ser um fornecedor para governo. É uma outra pegada também que a gente pode trazer especialistas, dar trilhas de formação. Fica o convite aqui pelo Lab Prod TNE que a gente vai conversando. Para todos os grupos, tá? Não só para vocês, mas para todos que a gente está vendo aqui hoje. Volto contigo, Ricardo. Vamos lá, excelente. Vamos para o próximo grupo, né? Coloquei aqui. Deixa eu só compartilhar e você me avisa se está ok, por favor, Patrícia. Ainda não veio, não. Não, não, peraí, deixa eu só Ok. botar Tô aqui. gostando muito dos trabalhos, né, Ricardo? Não, Muito bom, excelente. pessoal. Como ele está. Porque é tanta tela aberta. E Acontece. eu tô ágil. E ágil, né? Agora, Não, Iagio foi o outro, né? Ou é agora esse? é o iágil agora. Agora é o Pode Iagio? botar o. Show. Agora é o iágil. Tá certinho. Pode Vê começar. se tá. Olá, Agora esse é o sim. nosso trabalho IAGIL, IA para otimização de processos ágeis. O time de atuação nesse projeto é o Gianluca, Isabela, Larissa Rios, Larissa Santos, Patrick André, Tony Carlos e Lucas Daniel. Nossos processos de desenvolvimento do IAGIL. 1. Discovery do problema. 2. Insights do usuário. 3. Análise de oportunidades. E 4. Construindo a solução AI Ágil. E por que nós idealizamos o AI Ágil? Times ágeis, eles trabalham sob pressão e os processos são pouco automatizados. E, além disso, as decisões, muitas vezes, não têm apoio de dados. E o AI Ágil, ele nasce para resolver essas dores e transformar o fluxo de trabalho em algo mais leve, inteligente e previsível. Então, times ágeis gastam muito tempo com tarefas manuais, processos pouco previsíveis, mais atrasos e retrabalho, falta de dados que dificulta decisões e alta pressão e baixa automação. 10 problemas iniciais. Como o primeiro passo da descoberta, listamos os problemas mais recorrentes relatados por profissionais que atuam em contexto ágil. São eles: estimativas imprecisas em planejamento de sprints, comunicação ineficientes em entregas de equipes ágeis, falta de automatização em tarefas repetitivas, dificuldades na identificação proativa de risco, resistência na cultura e adoção de novas tecnologias, baixa previsibilidade nas entregas, sobrecarga de trabalhos em tarefas operacionais, dificuldade na priorização estratégica do backlog, falta de insights baseados em dados para melhorias contínuas, e, por último, a complexidade na escalabilidade de processos ágeis. O foco do projeto é otimizar processos ágeis utilizando IA para reduzir burocracias, prever risco e aumentar a eficiência. Os 5 porquês do nosso projeto. O primeiro, por que as equipes ágeis têm baixa eficiência? Segundo, por que gastam tempo excessivo em tarefas operacionais? Terceiro, por que não otimizar essas tarefas? Quarto, por que a falta de tecnologia adequada para a automatização inteligente? O quinto e último, por que não há integração entre IA e processos ágeis? Para a gente dar prosseguimento na fase de descoberta, a gente conduziu entrevistas com usuários. Então, tivemos 12 pessoas entrevistadas, entre PO, PM, Dev, analista de BI, com diversos níveis de senioridade, então júnior, pleno e sênior. A gente abarcou pessoas de 4 estados diferentes e com diferentes faixas etárias ali entre 25 e 52 anos.
Nosso roteiro teve 10 perguntas, então a gente rodou uma entrevista qualitativa no modelo semi-estruturado, e cada entrevista foi planejada para durar, em média, 30 minutos. Então, os principais insights aqui, as dores que a gente viu dessas 12 entrevistas, é a questão da alta burocracia ali do times, então, de documentação, do gira, de relatório. Os times não conseguem fazer, as estimativas elas são inseguras, então os times não sentem certeza aqui para estimar o prazo das entregas. Os dados são dispersos, então também não tem dado ali para tomada de decisão no dia a dia. Mudanças constantes de escopo, sobrecarga e retrabalho e falta de previsibilidade. Então, essas foram as principais dores que a gente analisou aqui ao longo das entrevistas. Com base nelas, a gente montou também um mapa de empatia, onde a gente consolida basicamente o que os nossos usuários falam, ouvem, sentem, fazem e falam. Não vou ler um por um, até por conta aqui do tempo, mas basicamente o que eles falam, né? Eles basicamente estão desmotivados, preocupam com a cultura, falam que o backlog está confuso, explorou uma necessidade aqui de automação. O que eles ouvem? Ouvem dos colegas que está muito atarefado, que a sprint está estourando, que sofre com replanejamento. Eles sentem que a IA precisa ser um stakeholder de apoio, sentem desmotivação quando tem mudança, sente que tem colaborador que está procrastinando enquanto tem outros que estão sobrecarregados. E sentem também que se eles tivessem mais tempo, eles conseguiriam focar ali na maioria dos projetos e tudo mais. E o que eles fazem, né? A grande maioria aqui fala que inicia e finaliza o dia atualizando status, checando planilha. Eles usam ferramentas, então, às vezes, um Gira ou um Trello não é o suficiente, precisa estar usando o Excel, gasta muito tempo com burocracia, estima muito com esforço em feeling e recorre a IA hoje em dia apenas para tarefas pontuais. Bom, falando agora, então, sobre os insights que nós tivemos das entrevistas, foi possível identificarmos a existência dos seguintes aspectos: a falta de dados consolidados e previsibilidade das informações, baixa governança, comunicação fragmentada, sobrecarga operacional, juntamente com muitas tarefas manuais, e, por fim, a instabilidade e risco das entregas. Então, de acordo com todos esses problemas, a gente pôde analisar oportunidades de melhoria e inovação em todos esses processos. Então, a partir do conjunto de ideias geradas pelo grupo, nós levantamos as 10 ideias mais importantes para o projeto nesse brainstorm, sendo elas: assistente de estimativas inteligentes, priorização automática do backlog com inteligência artificial, dashboard preditivo de riscos, gerador automático de relatórios da sprint, monitor de saúde do time, sinais de sobrecarga, copiloto ágil para Scrum Masters, automação de tarefas repetitivas no Gira, no Trello, analisador de comunicação e alinhamento, mapa inteligente de dependências entre times e também simulador de sprints. Então, após isso, após analisarmos os critérios, a avaliação das ideias, nós elencamos as 4 principais delas e definimos os pesos e pontuações de acordo com a importância, assistente de estimativas, priorização de backlog e o dashboard de riscos. Então, após os nossos cálculos e atribuição das pontuações, a priorização do backlog foi a ideia de maior valor, com um total de 90,25 pontos na nossa matriz. Bom, com a ideia selecionada, a priorização automática de backlog com IA, agora é a hora de desenhar o nosso modelo de negócios. E para isso a gente usou o Mixed Model Canvas, que é uma união de 2 modelos diferentes, o Business Canvas e o Lean Canvas. Então, os nossos parceiros-chave serão os provedores de serviços em nuvens, como Google, Amazon e Microsoft, e provedores de ferramentas de gestão de projetos, como Gira, Trello e Azure DevOps. As nossas atividades-chave vão ser o desenvolvimento e refinamento contínuo dos algoritmos, manutenção das integrações com as plataformas de gestão e a captura de feedbacks dos usuários para garantir a transparência da solução. A solução, como já foi comentado, né, a ferramenta de IA que gera um score de prioridade para cada item do backlog, auxiliando profissionais a tomar decisões mais rápidas. Os recursos-chave vão ser os modelos de IA e Machine Learning, um grande volume de dados históricos de sprints para alimentar e validar os modelos, a infraestrutura tecnológica robusta. A nossa proposta de valor é a otimização de processos ágeis através da inteligência artificial para melhoria contínua em setores de TI, e a IA oferece previsibilidade das entregas, com alertas proativos de risco e atraso, e qualidade aumentada, né? Prevenção de bugs, resgatando o tempo das equipes para atividades estratégicas e inovação. O nosso relacionamento com o cliente vai se basear
na transparência do algoritmo para reduzir a resistência cultural dos times e garantir a retenção através de suporte que auxilia a equipe a entender e aplicar os insights que a solução vai gerar. Os canais de distribuição vão ser os marketplaces de integração, então os marketplaces de ferramentas que auxiliam as ferramentas de gestão, como o Gira e o Trello por meio da Atlassian Marketplace e o Azure DevOps por meio do Azure Marketplace. E também marketing de conteúdo por meio de blogs e redes sociais. Os nossos segmentos de clientes são profissionais de TI que utilizam metodologias ágeis desses processos e gerentes de projetos, Scrum Masters, Product Owners, analistas de negócios, Tech Leads, desenvolvedores, etc. O nosso problema são estimativas imprecisas em planejamento de sprints e falta de critério para priorização, tarefas repetitivas como levantamento de backlog, elaboração de relatórios. A nossa estrutura de custo vai se basear na pesquisa e desenvolvimento em inteligência artificial e machine learning, custos de licenciamento de software, infraestrutura em nuvem e D&A. Nossas fontes de receita vai ser por um modelo de assinatura, um software as a service, por meio de marketplaces de integração oferecendo pacotes para usuários e empresas. As nossas métricas-chave vão ser a previsão preditiva do algoritmo de IA, a receita recorrente mensal, taxa de churn, custo de aquisição de cliente, valor do tempo de vida do cliente e margem bruta. E as fontes de receita vão ser a capacidade de superar a resistência cultural através de um modelo simples e prático de score de prioridade e alta precisão preditiva do modelo decorrente de um grande volume de dados para treinamento. Bom, qual é o valor entregue, né? Antes da solução, a gente tem reuniões muito longas, decisões baseadas em achismo, uma alta taxa de estouro de sprint. A gente até comentou que durante as entrevistas percebeu que alguns profissionais eles reclamam muito disso, e alto retrabalho. E com o IAGIO, a gente vai ter priorização em segundos, alertas preditivos, fluxo mais estável e um foco estratégico também. O Canva da cadeia de valor. Então, a gente usou aquele Canva que é mais simplificado, e aí qual vão ser as tarefas? Organizar e priorizar o backlog, decidir quem entra na próxima sprint, alinhar backlog com metas do negócio e explicar as decisões para o time de diretoria. As dores do cliente, priorização na base dos achismos ou do grito, muito tempo gasto discutindo a ordem do backlog, pressão para entregar tudo ao mesmo tempo, falta de visão, risco e independência. Os nossos ganhos, prioridade clara e justificada em segundos, menos discussão, mais decisão. Backlog alinhado com valor de negócio, mais segurança para defender escolhas. Os produtos e serviços, ferramenta de IA que dá escolha, dá prioridade para cada item, tela com backlog ranqueado, os avaliadores de dores, aliviadores de dores, tira a subjetividade extrema da decisão, reduz o tempo da reunião, mostra riscos e dependências antes da escolha. Criadores de ganho, ajuda o PO a decidir mais rápido, facilita explicar por que isso vem primeiro, deixa o backlog mais estratégico e focado em resultado. E agora nós vamos mostrar o protótipo que nós desenvolvemos para esse projeto. Aqui está o backlog, aqui está o protótipo no Figma que nós desenvolvemos para o IAGIO, sendo que a parte toda da programação foi desenvolvida dentro do Codex, o programa que tem dentro do ChatGPT que desenvolve Canvas, que desenvolve linhas de programação. Então, o que acontece? Conforme a gente mostrou na etapa anterior, aqui é o dashboard. Então, aqui, a equipe vai ter aqui os itens que estão no backlog e as prioridades. Aqui tem um cálculo de protótipo, aqui a gente consegue fazer a questão da priorização. Nessa tela aqui a gente vê o que está atrasado, e ele vai dar um alerta e ele vai mostrar o score que nós estamos desenvolvendo. Aqui é o gráfico pizza que vai mostrando aqui para o gestor ter uma noção em tempo real do que está acontecendo. Aqui é a distribuição de status e aqui algumas explicações técnicas a equipe possa estar acompanhando em tempo real. Aqui nessa segunda aba aqui, ó, é o backlog, é a gestão operacional, onde estão acontecendo as atividades dentro do backlog. Aqui, como a gente só listou 6 atividades. Então, aqui a gente mostra aqui o a fazer, essa atividade aqui, o API com integração de parceiros. Tá a fazer, que o responsável é a Fernanda, aqui ela está atrasada. O valor, o esforço, o risco e a dependência e o score, eu vou mostrar ali depois, aqui na hora de ajustar os pesos. E aqui a gente tem essas atividades. Aqui, ó, aqui a gente tem 2 soluções. Aqui a primeira é nova. Quando a gente coloca a nova aqui, a gente vai dizer o que nós vamos fazer. Vamos botar aqui
implementar o X. Implementar o X. Aí, breve descrição, fazer a UX. Aqui eu não vou me aprofundar muito, não. Aí, aqui o responsável, vou botar aqui Tony e eu. E aqui o status, ele vai estar a fazer. Aí eu vou botar a data do início aqui, dia 4. 24/12 de 2025 até... Vamos botar aqui dia 31/12 de 2025. Aqui o valor de negócio. Aqui, nesse item aqui, valor de negócio aqui, ele tem uma escala de 1 a 5. Então, por trás, a IA que está aqui por trás, ela vai entender esse valor e vai quantificar. Então, vou colocar aqui o valor seja 3. O esforço que o time vai ter vai ser um esforço 5. O risco dessa atividade, para o projeto, é um risco 1, um risco baixo. E a dependência de algum item, vou colocar 2. Aqui eu vou salvar e ele vai entrar aqui, ó. Automaticamente, o sistema ele já vai aqui identificar o ranking que essa atividade está e quando ela vai ser desenvolvida. Então, aqui eu vou priorizar aqui as tarefas, ele automatiza tudo e mostra aqui toda essa lista do backlog. Então, é o protótipo que a gente fez usando o Codex, usando a IA do Figma, a gente chegou a esse resultado. Então, eu acredito que dentro da pesquisa que foi feita, todo o trabalho que foi desenvolvido com os outros colegas aqui da pesquisa, a gente chegou a esse protótipo. Então, é isso. Oi, Parabéns gente, ao muito grupo. legal. Parabéns. Quem está aqui do Pode grupo? começar, Patrícia. A Francine. Quem está do grupo aqui, por favor? Lucas. Quem Tony tá mais? aí? Lucas, Francine. Acho que esse é o próximo grupo, professor. Não é o Aqui BI, não. estamos. Tem as duas Hum. Larissas aqui. Acho que a Isabela, o Tony também está aqui. Ah, desculpa, isso. Eu estava na lista. Eu estava na agendagem, se eu pegar aqui. Acho que a gente pode levantar a mão também, acho mais fácil. Aqui no Teams. É, só para eu marcar aqui. As duas Larissas estão. Lucas, não é isso? Isso. Tony Sim. Tony. e Isabela Aragão. E aí, Isa? Ok, gente, parabéns. Achei muito interessante. Eu fiquei curiosa uma questão, né? Até vocês sabem que eu já vou fazer as minhas perguntas sobre propriedade intelectual, né? Eu queria saber inicialmente, né? Antes mesmo de comentar sobre essa parte, eu queria saber, na parte que a solução vocês mostraram, né, sobre o dashboard de backlog, que eu achei muito interessante. Quando você insere os dados, quem insere é o gestor, e a IA vai monitorar aqueles dados e acompanhar, porque ela sabe qual é o score de impacto daquele indicador, certo? Que tem que ter sempre o início da mão humana, né? Você faz um dashboard já sabendo qual o impacto da ação de cada um do time e a IA só vai monitorar. Entendi corretamente? A IA vai monitorar o desempenho, não é isso? Sim. Isso mesmo. Aí me diz uma coisa também. Com base nisso, né, tem assim, o que vocês entenderam dessa parte? E aí também trazendo para o lado de propriedade intelectual, já que vai ter a inteligência, já que tudo que a gente vem conversando, qual foi a estratégia pensada de propriedade intelectual para o desenvolvimento aí do negócio? Tony, você quer responder? A princípio, nós não é que nós não pensamos na propriedade intelectual. O esforço foi mais entender como a gente pode trabalhar a questão dos times ágeis, porque isso é uma realidade que nós estamos enxergando hoje.
conforme a gente fez toda a pesquisa, conforme a gente fez toda a parte estrutural, a gente focou muito na questão do protótipo e compreender as dores. A questão da propriedade intelectual, que a gente conversou, nós não focamos tanto na propriedade intelectual nesse momento. A ideia mesmo básica é pensar no protótipo, pensar em como isso pode melhorar o nosso dia a dia, porque praticamente todos aqui do grupo, nós trabalhamos em times ágeis. E nós nós enxergamos as nossas próprias dores nesse momento. E como foi um trabalho, vamos dizer assim, interessante para a gente, a propriedade intelectual ela entra num stand-by. Agora que nós temos a possibilidade, estruturamos o protótipo, agora que nós temos um produto, porque nós temos 10 possíveis soluções ali. Essa foi apenas a primeira. E a gente tem capacidade de desenvolver as 10 soluções. Então, é um processo que ele vai de step by step. Então, dentro de toda a estruturação, a gente chegou agora ao nível de ter o protótipo e agora sim, o grupo querendo avançar, a gente tem condições de começar a pensar numa estruturação melhor. Porque se a gente fosse focar na propriedade intelectual e não desenvolver o protótipo, a gente ia perder um tempo considerável nisso. Então, eu acho Não, querida, até faz sentido isso mesmo. Precisava ter a ideia. Só que a estratégia de PI independe se você tem ou não o protótipo concluído, né? Mas faz sentido. Oi, Larissa, pode falar. Não, acho que, Tony, desculpa, só para complementar aqui, a gente está com esse trabalho desde o primeiro semestre e acho que parte do bench que a gente fez até no primeiro semestre ajuda a entender, porque uma das preocupações é até também a questão da segurança dos dados. Como que a gente vai fazer? A nossa empresa fictícia teria propriedade sobre os dados da companhia ali, da empresa que nos contratar? Como que a gente geria isso? E a gente já fez esse bench aqui de mercado e geralmente como funciona? Tem uma divisão aqui em 3 dimensões. As empresas de IA, como a OpenAI, a Google e tudo mais, que detêm ali a propriedade da tecnologia da inteligência artificial. Quando a gente vai se conectar nelas dentro de um cenário de empresa, essas empresas têm uma versão que eles chamam de Enterprise ali. Então, tem ChatGPT Enterprise, Google Enterprise, em que eles se comprometem que, apesar da gente estar usando tecnologia da OpenAI, o que a empresa cria de solução com aquela tecnologia é de propriedade da empresa. Então, por exemplo, apesar da gente usar o ChatGPT no fundo para gerar código, a propriedade intelectual daquele código é nossa enquanto IAGIO. Então, a gente vai usar a tecnologia deles, mas toda a lógica de desenvolvimento, toda a parametrização e critérios de priorização, toda a feature que a gente está entregando, ela é da empresa IAGIO, e a gente vai pagar e contratar a OpenAI por trás. E de uma terceira esfera, a gente tem o cliente final que vai estar imputando dados ali utilizando aquela ferramenta. Os dados que os clientes imputarem dentro da ferramenta não são de propriedade intelectual da IAGIO. A gente, inclusive, precisa se comprometer a garantir a LGPD, aquela lei de IA que está surgindo no Brasil e tudo mais. Então, acho que assim, a gente não refinou isso num nível mais profundo, mas a gente já tem clareza de que tem a OpenAI, que é a dona da interface de IA ali, e parou aí. Tudo que a gente constrói usando essa interface é nosso, enquanto IAGIO, e os que os clientes imputarem é dos clientes, e a gente também não pode utilizar essa informação. Isso, Larissa, perfeito. E é em cima do que vai ser de vocês que vocês têm que garantir a propriedade intelectual. Por quê? Porque sem essa propriedade intelectual você não vai assinar o contrato com o seu cliente. Principalmente porque você tem que mostrar exatamente que você usou as ferramentas XPTO ou os softwares livres e tal, mas o produto seu é o esforço intelectual que vocês tiveram de trazer. Então, todo o design do dashboard para backlog, como vai funcionar, a parametria, tudo isso é propriedade intelectual. E esse código do dashboard, o teu
produto que vai ser registrado. Eu acho que vocês precisam ver as aulas, porque nas aulas a gente explica tudo. A proteção de software hoje, ela é importante para justamente você poder fazer um contrato com seu cliente e ter a sua empresa realmente ok, para fazer ainda mais as assinaturas. Nenhuma empresa vai assinar uma coisa que não te pertence. Como que ela assinaria um serviço seu se o software não está registrado? Entendem? Vocês precisam entender que isso é risco para o modelo de negócio. E também eu gostaria de perguntar se vocês chegaram a fazer um estudo da marca, do Iageo. Chegaram a dar uma olhadinha na marca? Em que sentido, professora? Se já existe a empresa com esse nome, patente, coisa assim? Sim. Chegaram a ver ou não? Olha, com a mesma finalidade do que a nossa, não, assim, até porque no mercado hoje a gente tem algumas ferramentas de agilidade um pouco mais consolidadas, como Trello, Gira, enfim, que as pessoas conhecem mais. Então, com a mesma atividade fim, assim, a gente não encontrou, tá? Tem muitas coisas usando AI ou com nome ágil, mas não tem o mesmo fim aqui do nosso produto em específico. Aí, pessoal, eu faço uma recomendação para vocês verem as aulas, porque vocês não viram nem esse ponto de entender a questão da marca. A marca é o sinal distintivo que vai ser ou para o modelo de negócio ou para a solução tecnológica. Se o nome da plataforma vai ser Iageo ou se a empresa vai ser Iageo e se esse nome tem um registro ou não, é importante. Tá? Não tem nada a ver com patente, não tem nada, são propriedades intelectuais diferentes. Aí eu percebo que vocês têm que assistir às aulas lá. Tá faltando um pouco desse conteúdo, tá? Mas muito bom o trabalho, adorei a solução, acho que ela tem um potencial incrível. Só vocês precisam ter que. Propriedade intelectual, eu falo isso para vocês, como falo para todos os grupos, é estratégia de negócio. É com ela que você faz contrato, é com ela que você restringe e se comunica com os seus concorrentes. Então, vejam bem, não se faz TI sem propriedade intelectual, porque tudo que vocês fazem é autoria, né? Toda essa linha. Tony, você quer falar mais alguma coisa? Se mais alguém do grupo quiser comentar o que eu falei. Não, acho que é isso. Assistam às aulas da plataforma, hein? Senti que não assistiram às minhas aulas. Ó, puxão de nós orelha, tem que assistimos. assistir a Nós aula. assistimos, é que a gente ficou muito mais focado na questão da entrega do produto, na entrega do protótipo. Entendi. Entendeu? A gente ficou muito mais focado. Não é que a gente não assistiu, é que nesse momento a gente priorizou muito mais a questão do protótipo e da solução. Entendi, querida. Só porque quando você bota no seu Canvas que vai fazer licenciamento de software, vai trabalhar em marketplace e não vê o risco, que é entrar no marketplace sem o registro do software, você pode perder tudo. Entendeu? Alguém pode chegar e copiar a tua solução facilmente. E é isso que te dá garantia no momento de contrato com o cliente, de contrato com o fornecedor. O que a Larissa comentou, muito interessante sobre a estratégia de negócios da OpenAI, é exatamente isso. O que a OpenAI diz? Olha, o meu código você está usando, mas o que você está fazendo é seu. Mas você tem que citar que você usou a base da OpenAI. É a marca OpenAI que você divulga quando você coloca. Então, na hora que você faz um contrato, é assim. Como é que você chega para uma empresa? Você vai dizer, olha, você foi powered by o desenvolvedor, porque as marcas ajudam a comunicação e propaganda, mas o registro do software te dá garantia para você fazer o licenciamento, né? Mas fica a dica, vejam lá mais as aulas e pensem nisso para o trabalho final, para colocar isso um pouco melhor, a questão da marca, tá, Larissa? Tá, Isabela? Então, que vocês olharem isso, tá bom? Vou passar para Ricardo. Patrícia, só reforçar, né, a importância aí dessa construção da propriedade intelectual, né, parabenizar o grupo, sim, pela maturidade no desenvolvimento do Design Thinking, na construção do protótipo, e cabe aí, né, esse gerenciamento dessa construção, né, porque são as duas coisas que
precisam ser construídas, tá? Destacar recomendação de aprimoramento das métricas, trabalhar com métricas smart, né? E também repensar aí as fontes de receita de vocês. Como é que vai se ganhar dinheiro com isso, tá? Depois, se vocês quiserem, vocês podem fazer contato comigo, eu ajudo. E isso que é legal, né? Aqui a gente consegue trazer para vocês que vocês podem aprimorar para fazer com que o trabalho fique mais bacana, tá? Então, parabéns. Eu coloquei aqui o link para o próximo trabalho, né? A gente vai para uma outra sala. Eu vou estar encerrando essa sala, até para a gente fechar a gravação para poder ter um risco menor, tá? Então, se vocês quiserem já entrando lá na próxima sala. Quer tirar uma fotinho, Ricardo? Vamos sim. Tá bom. Se puderem Vamos abrir tirar uma aí fotinho, vocês. Parabéns a todos que apresentaram até agora, está muito interessante. Estou aqui com a Bela, que veio assistir também. Belinha, está assistindo. Tá, então eu vou encerrar a gravação aqui e vamos para outra sala, tá bom?